Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre as movimentações que o Ibovespa está tendo nesse ano de 2026 e vou explicar para vocês também se eu estou mudando a minha estratégia baseado nos movimentos ou como eu vou me comportar neste ano. Lembrando que o conteúdo do canal é educativo e informativo, tá? Então tô aqui para trazer a minha experiência, trazer as notícias, trazer as informações aqui com dados públicos, tá? Mas eu não constitui recomendação de investimento, beleza? Então, nesse ano de 2026, o Ibovespa está acumulando uma alta de 11,41%, né? No começo do ano ele estava a 160 mil pontos e atualmente ele está em 178 mil pontos, né? Com essa alta nesse ano de 2026, com essa evolução nos preços, a média do preço sobre lucro do Ibovespa está em 11,5 vezes o lucro. Tá? Então hoje, em média, se você pegar a composição do Bovespa, você paga pelas ações R$ 11,50 para cada R$ 1 de lucro que ela gerou nos últimos 12 meses. E quanto que é a média? A média é 10,89 vezes, então estamos num patamar acima das médias. Já tivemos patamares maiores e também patamares menores, né? Por exemplo, aqui o ano aqui de 2020, 2021, por exemplo, onde a gente teve esse índice acima de 20 vezes e alguns pontos que nós tivemos abaixo da média. Por exemplo, 2008, onde o índice chegou a 6 vezes o lucro, aqui em 2011 também a 9 vezes o lucro, aqui em 2003 com 5 a 6 vezes o lucro e também pós-pandemia, onde ficamos a 5 vezes o lucro. Em outras palavras, aqui mais ou menos em 2020, 2021, você pagava R$ 20 para cada R$ 1 de lucro gerado pelas empresas do Ibovespa. E lá depois da pandemia, lá em 2022, você pagava R$ 5 para cada real que a empresa gerou nos últimos 12 meses. Atualmente essa relação está próxima das médias a 11,5 vezes. E o que influencia essa elevação nas cotações do índice Ibovespa? Mais da metade dos negócios que acontecem na nossa bolsa de valores tem a ver com o investidor estrangeiro, tá? Então o capital gringo que vem de fora, que vem aportando na nossa bolsa, ele é muito relevante para as nossas ações, tá bom? Principalmente para as blue chips, para as empresas maiores que nós temos, que é onde o estrangeiro consegue negociar com maior facilidade, né? Muito mais fácil para o estrangeiro negociar ações de grande captação, né? De capitalização, por exemplo, uma Vale, uma Petrobras, um Itaú, do que as small caps, tá? Por quê? Porque só para vocês terem uma ideia, aqui no ano de 2026, até o momento, o investidor estrangeiro injetou na nossa bolsa de valores 12 bilhões de reais, tá? 12,35 bilhões. Então pensa aí, se a gente for pegar as small caps, quantas são bem menores do que isso, né? Então, às vezes, um movimento de bilhões de reais acabaria adquirindo uma empresa inteira, né? E não é toda a empresa que está em circulação. Então, normalmente, o investidor estrangeiro acaba aportando primeiro nas grandes empresas, né? Nas blue chips, e depois esse recurso vai indo para empresas menores, tá bom? Primeiro as de grande liquidez em geral, e depois ele vai indo para outras empresas. E é interessante notar que no ano o único tipo de investidor que está com um saldo positivo de aporte, de captação, é o investidor estrangeiro. Ou seja, ele foi o único investidor que trouxe mais recursos para a nossa bolsa do que tirou. Se a gente for pegar os investidores individuais, que somos nós, retiramos 757 milhões da nossa bolsa. As instituições financeiras retiraram 4,7 bilhões e os institucionais, que são, por exemplo, os fundos de investimento, retiraram 6,6 bilhões da nossa bolsa de valores. Bom, pessoal, e a primeira ação que eu comprei foi lá em abril de 2022, que foi a Raizen, né? Comprei 5 ações lá naquela época. Eu não detenho essas ações já faz muito tempo, eu vendi alguns dias depois, mas eu comprei lá 5 ações da Raizen a R$ 7,15. Ali não tinha tanta experiência, né? Foi literalmente minha primeira compra, R$ 35 reais de compra. E de lá pra cá, daquele momento pra cá, 3,77 anos que eu comprei minha primeira ação, o retorno médio do Ibovespa foi de aproximadamente 12,09% ao ano, tá? Acumulando aí nesse período do dia 18 de abril de 22
até 23 de janeiro de 22, né? 22 de janeiro de 2026, o índice então entregou 53,95%, mais ou menos 12,09% ao ano. E de acordo aqui com o Carteira Fundos, né, que está atualizado, que é a última data, dia 21 de janeiro, nesse dia, no dia 21 de janeiro, houve uma captação do investidor estrangeiro, ou seja, ele comprou nossa Bolsa de Valores, 3,58 bilhões de reais, que foi o maior nesse período que a gente está olhando, que é este ano. E quando a gente olha a movimentação do Ibovespa no dia 21 de janeiro, percebe que também foi o maior candle, né? Ele subiu 3,33% neste dia, né? Então, nos outros dias, por exemplo, aqui nós tivemos uma alta aqui de mais ou menos 1,96%, mas o que mais teve alta foi, curiosamente, no mesmo dia onde o investidor estrangeiro também comprou mais ações da B3. E aí vem aquela pergunta, né? Será que eu vou mudar a minha estratégia? Será que depois de uma movimentação dessa do Ibovespa eu vou vender alguma coisa? O que eu vou fazer? Vou alocar em outro lugar? E na verdade eu não vou mudar a minha estratégia como um todo, né? Eu defini uma estratégia de alocação em ações e eu vou seguir ela. Então o que eu vou fazer? Eu vou focar no meu preço teto das ações. Não é porque a bolsa subiu, o Ibovespa subiu, que necessariamente todas as oportunidades desapareceram, tá? Até porque eu não invisto no Ibovespa, eu invisto nas ações, nas empresas da minha carteira e, por coincidência, elas estão negociadas no Ibovespa, né? Então eu vou focar no preço teto, eu vou observar a margem de segurança, vou continuar procurando ativos que possuam margem de segurança daquilo que eu defini para no máximo comprar, né, que é o preço teto. Então, se estiver abaixo do preço teto, estaria elegível para o meu aporte. Lembrando que a margem de segurança não significa necessariamente que foi uma boa compra, né? Isso por si só não diz se você comprou bem ou não. A margem de segurança, na verdade, é uma margem de erro, né? Se caso der errado, eu não teria pago tão caro quanto eu imaginei ou estipulei para o resultado de determinada ação. Eu também vou ter paciência e não vou seguir a manada, tá? Não é porque, por exemplo, um ativo disparou para cima, eu vou ter aquele medo de ficar de fora e vou comprar só para aproveitar a alta, até porque eu não sei o que vai acontecer, né? Eu não posso comprar cegas só porque todo mundo está comprando. Então eu vou focar no meu preço teto, observar a margem de segurança. Algumas ações, mesmo com o Ibovespa subindo 11% até o momento, algumas ações ficaram de lado, algumas ações não cresceram na mesma proporção, né? E aí a gente precisa observar o resultado individual daquela ação para fazer sentido a compra. Então, de uma forma geral, eu não vou mudar nada na minha estratégia, vou continuar fazendo o que eu sempre faço, observando o preço teto, olhando margem de segurança, tendo paciência para comprar sem fazer compras compulsivas, né? Aquela questão da razoabilidade que a gente fala, né? Ter aportes razoáveis, racionais. E também não vou seguir o desespero do mercado, às vezes, para algum movimento. Pessoal, é isso que eu tinha para falar. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa um like, se inscreve no canal. Até a próxima e tchau.